Quem vai nos trabalhava como ajudar comandante. a entender, a contar um pouco dessa história é o Fernando Morgado, que é autor de um livro, de um livro que conta a história do Silvio O Santos. biógrafo do Silvio Ele Santos. que é pesquisador de rádio e TV e fez uma segunda biografia do Silvio Santos. Silvio Santos, a trajetória do mito, um livro de 2017. Fernando, não vou te dar bom dia porque é muito triste para todos nós a morte do Silvio Santos, mas seja bem-vindo ao Super Sábado e nos ajude a contar um pouquinho para o nosso ouvinte quem era esse homem tão especial aqui no Brasil. Primeiro, é uma honra falar na Gaúcha, mas eu confesso que eu ainda estou um pouco impactado porque eu soube agora, junto com vocês e... Enfim, é o primeiro lugar para onde eu estou falando e eu estou realmente muito emocionado, mas a gente já vinha acompanhando a evolução do estado de saúde dele, já tinha até algumas informações, enfim, a respeito do que poderia acontecer. E tudo isso acontecendo na antevéspera do aniversário do SBT. Nossa. O SBT em São Paulo faz aniversário dia 19 de agosto, segunda-feira, e numa véspera de domingo, que foi o dia que virou sinônimo de Silvio Santos. É verdade. Então tem simbolismos e mesmo a gente sabendo, né, de uma pessoa com uma idade já muito avançada, 93, faria 94 anos esse ano, a gente lamenta muito, porque na minha análise, eu estou falando agora não como espectador, mas como professor de televisão e pesquisador nessa área já há 15 anos. O Brasil acabou de perder o maior nome da história da comunicação. A gente percebe na tua voz a emoção, Fernando. Peço até desculpas por te fazer nesse momento, né, falar, mas acho importante, né? Acho importante a gente relembrar a trajetória desse homem. Como o cliente falou, domingo era sinônimo de Silvio Santos. Há quanto tempo ele tinha programa nos domingos do SBT? Tu te lembras? Acho que mais de 60 anos, talvez? Sim. Não, primeiro não tem que pedir desculpa, pelo amor de Deus. É importante lembrar e é importante registrar, porque até as novas gerações conhecem o Silvio Santos, mas não têm ideia da dimensão do que ele representa, talvez. E passa muito por isso. O programa Silvio Santos, ele estreia na TV Paulista, que depois vira TV Globo de São Paulo, no dia 2 de junho de 1963. E durante os primeiros anos, esse programa é transmitido só para São Paulo. E daí, entre o fim dos anos 60 e início dos anos 70, o programa Silvio Santos de domingo, que eu me refiro ao programa de domingo, porque ele teve programas também em outros dias da semana. Mas o programa de domingo, ele vira um programa de rede nacional. E daí passa a ser transmitido para todo o país, né, inclusive Rio Grande do Sul, pela Rede Globo. E ele fica na Rede Globo até meados de 1976, quando o programa dele vai para a TV Tupi, para a Rede Tupi, e aí no Rio Grande do Sul era a TV Piratini. E daí, finalmente, ele, nos anos 80, consegue formar a sua própria rede nacional de televisão, que é o SBT. E daí tem algumas coisas que são importantes de serem registradas. Primeiro, o fato do Silvio Santos nunca ter sido contratado da Rede Globo. Isso é uma coisa que algumas pessoas sabem, outras não. O Silvio, na verdade, ele comprava o horário dos domingos da Rede Globo. Ele comprava? Ele comprava. Ele nunca foi contratado de televisão nenhuma. Ele nunca foi empregado da TV Globo. Ele alugava, como hoje a gente vê na televisão tão comum, né, as igrejas, pagando horários, né, na televisão, no rádio. O Silvio comprava o domingo da Rede Globo praticamente todo. E essa é uma outra marca também que é importante ser dita. O Silvio Santos, ele chegou a ficar no ar, ao vivo, todo domingo, durante 10 horas a fio. Começava o programa às 11h30 da manhã e ia até às 8 da noite. O Fantástico vinha depois do Silvio Santos. Era uma coisa impressionante, mas eu nunca tinha visto nada parecido. Agora eu tô relembrando disso, Fernando, que eu fico pensando, eu era criança e tu tem toda a razão. O horário em que se ligasse a televisão no domingo, o Silvio Santos estava lá, terminava com o Topa Tudo por Dinheiro, né? Acho que tudo por dinheiro ainda, né? Tudo por dinheiro naquela época. Na nossa época era o Topa Tudo. Não, e é interessante porque como o programa vem de 1963 para cá, na verdade, cada geração tem
um quadro, uma atração que marca a vida, né? Então, talvez os nossos pais lembrem muito do Ronnie Von, no Qual é a Música, nos anos 70. Talvez irmãos nossos, ou enfim, pessoas da nossa família lembrem do Show de Calouros nos anos 80, do Porta da Esperança. Porta da Esperança. Nos anos 90, o Topa Tudo por Dinheiro, o Em Nome do Amor, o Gol Show, o começo do Teleton. E talvez as pessoas mais jovens lembrem da Casa dos Artistas, do Show do Milhão, da última fase do programa Silvio Santos, em que tudo era feito no mesmo cenário, porque isso também é importante de dizer, né? O programa Silvio Santos, ele chegou a durar 10, 12 horas e tinha cenários diferentes, dinâmicas diferentes. Era como se fosse uma programação, na verdade. E isso leva a gente a refletir sobre a versatilidade do Silvio Santos. Deixa eu te pedir licença até, Fernando, para só reiterar, né? São 10 horas, 16 minutos para quem tá ligando o rádio agora. Por que a gente está falando de Silvio Santos? Porque ele morreu. Foi comunicado há pouco pelo SBT que o Silvio Santos, um dos maiores nomes da televisão brasileira, morreu hoje aos 93 anos de idade. Não foi informado ao certo a causa da morte, mas a gente sabe que ele foi internado recentemente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar de H1N1. Teve alta, depois, no começo de agosto, ele voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa, para fazer exames, mas a verdade é que ele estava internado em São Paulo. A saúde dele já vinha debilitada, né, Fernando? E ele já era um senhor, né, 93 anos, então possivelmente tem a relação com H1N1, enfim, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes sobre isso, mas a gente está conversando agora com o Fernando Morgado, que é autor de um livro sobre a trajetória de Silvio Santos. E Fernando, tu falava sobre a versatilidade do Silvio Santos, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que o Silvio Santos representa em relação à inovação, à maneira de fazer comunicação na TV brasileira. E que tem a ver com o legado, não é? Porque ele revolucionou no sentido de que ele criou uma comunicação ainda mais próxima com o povo. Não era à toa que boa parte do programa Silvio Santos era comandado no meio do auditório, não é? É diferente de quando a gente pensa a dinâmica dos programas de auditório no passado, em que o apresentador ficava no palco e o palco era mais alto que a plateia e não tinha interação. Silvio Santos não, ele gostava do povo. E aí eu falo pelo fato de eu ter participado do programa dele, ter estado lá, visto ele gravar com mais de 80 anos de idade, gravando durante 6 horas a fio, sem parar. E ele ali no meio daquele povo, aquilo alimentava ele. Na verdade, eu estava conversando isso com um amigo meu, gaúcho inclusive, que vocês devem conhecer, o professor Luiz Arthur Ferrareto, meu grande amigo. Claro. E a gente estava conversando um dia desse sobre o Silvio, e eu falei uma coisa para ele que é a pura verdade. É o sentimento que eu tenho. O Silvio Santos ali no palco, ele encontrava a alegria de viver. Dá para perceber isso mesmo. Era ali onde ele era efetivamente feliz. Bilionário, um monte de gente trabalhando para ele, mas assim, era ali que ele ficava feliz. Fernando... E eu acho também que a saída dele do programa impactou um pouco, eu acredito. Vamos começar pelo início, né? Perdão pela redundância, mas o Silvio Santos começou a vida, né, como camelô. Como é que de camelô ele virou dono de um grupo de comunicação? E até, Mari, se tu me permite, eu gosto de até dar um passo mais atrás. Da família, como é que a família dele chega aqui no Brasil? O Silvio Santos, de origem, cenoura Bravanel, né? De origem humilde, né, Fernando? Na verdade, até existe um certo conflito entre alguns pesquisadores se de fato ele teve uma origem humilde ou se ele era um remediado, a família remediada, mas o fato é que a família dele tem uma história muito antiga que começa na Europa, né? Ele tem um ancestral, digamos assim, nobre, né? Que foi Dom Isaac Abravanel, que foi ministro das Finanças na Espanha, em Portugal. E depois, no tempo em que os judeus foram perseguidos, acabou que teve que se refugiar ali mais perto, ali na região da Grécia, né, que hoje é a Grécia. E a família do Silvio veio de lá, né? Uma parte veio da Turquia, outra parte veio, né, da Grécia.
e vieram todos aqui para o Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro. Silvio é carioca, nasceu aqui na região da Lapa, no dia 12 de dezembro de 1930. E começa muito jovem a trabalhar, segundo o relato dele próprio, porque ele não queria mais depender do dinheiro da família, ou, enfim, esses relatos também conflitam um pouco. Mas o fato é que aos 14 anos ele começa a trabalhar como camelô, e isso a gente sabe pelos registros, e eu tive acesso a pessoas que viram o Silvio Santos como camelô. Aqui no Rio de Janeiro, pessoas já muito idosas, que lembram de ver um rapaz na esquina da Rio Branco com a 7 de setembro, que juntava gente fazendo pequenos números de mágica, e aí no final dos números de mágica ele acabava vendendo algumas mercadorias. E daí ele acaba sendo indicado para fazer um teste no rádio. Ele faz um teste na Rádio Guanabara, que hoje é a Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro, e nesse teste, inclusive, há uma testemunha muito nobre, né, que é o Chico Anísio. O Chico Anísio faz o mesmo teste e termina em segundo. Quem termina em primeiro é o Silvio. E daí, a partir desse teste, o Silvio tem o amor pelo rádio despertado. E daí, desse amor pelo rádio, acaba que vai desenvolvendo uma carreira, mas ao mesmo tempo continua como camelô, depois monta um sistema de alto-falantes na Barca, que liga a cidade do Rio à cidade de Niterói, que atravessa a Baía de Guanabara. E a partir disso, começa também, além de, enfim, vender os anúncios que tocavam nesse sistema de alto-falante, começa também a vender bebidas na Barca, se torna um vendedor de bebidas relevante na época por uma importante marca de cerveja, que tinha sede em São Paulo, que acaba um dos diretores convidando ele para conhecer São Paulo. Estou fazendo curta história longa, mas aí chega São Paulo e o que era para ser uma semana de passeio em São Paulo vira uma vida inteira. Então o Silvio, é interessante isso, eu sempre observei, ele nunca perdeu o jeito de ser, um pouco do jeito de ser, daquilo que se vê do estereótipo do carioca, né? Do irreverente, do alegre, do brincalhão, que faz piada até com batida de trem. Mas a verdade é que São Paulo o acolheu como filho. E foi em São Paulo onde ele se desenvolveu ainda mais como radialista. Foi em São Paulo onde ele conheceu Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que muda a vida dele, que realmente o adota como filho. E a partir disso ele vai tendo o desenvolvimento dele também como empresário. E daí a gente não consegue dissociar a trajetória dele como empresário e da trajetória dele como artista. São duas trajetórias indissociáveis, perdão. E ele chega a dizer em alguns momentos que a carreira dele de artista está subordinada à carreira de empresário. Que o artista só existe porque existe um empresário. Mas eu sinceramente não acredito, porque de novo, era no palco onde ele encontrava a razão de viver e a alegria que ele tinha. Fernando, então, eu vou só pegar uma carona com a TV Globo, que está com um repórter na frente do Hospital Albert Einstein. Vamos ver que informações eles trazem. Camelô aos 14 anos, iniciou na televisão na década de 60, quando criou o programa Silvio Santos. Esteve no ar ao longo dos últimos 60 anos, com passagens pelas principais emissoras, e fundou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, em 1981. A gente continua aqui para trazer mais informações, aguardando um boletim também do Hospital Albert Einstein. Eles também estão aguardando um boletim do hospital, que nem eu comentei mais cedo, né? O Silvio Santos morreu hoje. A gente sabe que ele teve recentemente H1N1, a gente não sabe exatamente qual foi a causa da morte, mas ele estava internado desde o começo de agosto. Desculpa, eu te interrompi, Fernando, mas eu tenho muita curiosidade para saber, né, de que momento esse radialista, empreendedor, cria um grupo de comunicação. Né, que vai ser o segundo maior do Brasil por muito tempo, né? O SBT por muito tempo foi o segundo maior grupo de comunicação do país. É verdade. E ele cria, na verdade, por força das circunstâncias. Porque, como eu disse, o Silvio, ele comprava horário na Globo. Ele alugava horário. Ele não era empregado do Roberto Marinho. Só que, no início dos anos 70, na época da ditadura militar, houve um processo, digamos assim, disparado de limpeza, um termo duro, mas dos programas populares da televisão.
Então, os programas populares, eles começaram a ser tirados. Chacrinha, Dercy Gonçalves, Flávio Cavalcante, todos eles vão sendo tirados. E o Silvio Santos estava também na mira, né? Era uma das maiores audiências da época. E nessa história começa a surgir o medo por parte do Silvio de perder o espaço que ele tinha na Globo. E a única saída que ele encontra é justamente ter o seu próprio canal, porque ali ele não poderia ser tirado. Ah, que interessante esse bastidores. Na verdade, existem várias versões dessa história. Mas uma das versões dá conta, e eu estou dizendo exatamente como isso, versão. Uma das versões dá conta de que a Globo teria se articulado com outros canais para fazer o seguinte: olha só, vamos tirar o Silvio, mas vocês não recebem o Silvio. Tipo, a gente tira da Globo, mas vocês não pegam. Tupi, Bandeirantes, vocês não pegam. Porque se ele sair e for para outro canal, não vai adiantar nada. E o Silvio teria ficado sabendo dessa história. E aí ele ouve o conselho de um jornalista amigo dele, também judeu aqui do Rio, Moisés Veltman, que na época era diretor de uma revista, não sei se vocês vão lembrar, revista Amiga, que era da Block Editores. E o Moisés fala: Silvio, vai abrir uma concorrência para um canal de televisão no Rio. Por que você não tenta? E no começo ele ficou um pouco desconfiado, porque ele não era, ao contrário do que muita gente pensa, ele não era bem visto por certos setores das Forças Armadas. Até pela figura popularesca e tal. Mas ele realmente acaba se convencendo de que é a única alternativa. E daí ele participa dessa concorrência, faz todo um trabalho de relações públicas e relações institucionais junto aos militares. Quem ajuda muito isso, muito nesse sentido, é o Manuel de Nóbrega. E aí, finalmente, o Silvio consegue o Canal 11 do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, compra metade da TV Record. O Silvio foi sócio da Record durante cerca de 15 anos. E durante uma parte desse tempo, na verdade, ele usou um laranja para comprar, porque o contrato dele com a TV Globo proibia que ele fosse dono de canal. Olha isso. E isso é público, isso sempre foi dito, né? Depois que foi revelado, naturalmente. Então, ele começa a montar o grupo de comunicação dele a partir da compra de metade da TV Record e da TVS do Rio de Janeiro. E aí, nos anos 80, o Silvio ganha mais canais que pertenciam à Tupi. Um desses canais, inclusive, que ele ganha era a TV Piratini, que pertencia à Rede Tupi e que vira o SBT de Porto Alegre. E daí começa a se formar o sistema brasileiro de televisão, né, que é essa rede nacional, que é enorme até hoje, enfim, mas que nasceu dessa necessidade, porque para o Silvio empresário era muito mais negócio continuar alugando horário na Globo, era muito mais barato do que manter uma rede de televisão. Mas ele se viu obrigado a fazer isso. Por sobrevivência. Acabou. E funcionou incrivelmente bem. Aqui em Porto Alegre era a TVS, né, Fernando? Eu lembro da TV Silvio Santos, aqui no Rio Grande do Sul. Exato, porque todos os canais próprios do Silvio Santos, que pertenciam ao Silvio Santos, no começo se chamavam TVS. TVS, que nasce primeiro aqui no Rio com esse nome, TVS Canal 11, TVS, na verdade, significava TV Estúdios, com S mudo, porque o nome da produtora do Silvio Santos era Estúdios Silvio Santos. Só que aqui no Rio de Janeiro, quando o canal entrou no ar, ninguém chamava de TV Estúdios. Todo mundo chamava de TV do Silvio Santos. E daí a TVS acabou que popularmente virou a TV Silvio Santos. Aliás, e até hoje, aí em Porto Alegre, perdão, uma curiosidade aí, no Morro, tem uma rua TVS, que fica do lado do prédio do SBT. É uma curiosidade, acho que é a única rua do Brasil que tem um nome em homenagem ao Silvio canal, Santos. é a Rua TVS. Deixa eu te perguntar, por que Silvio Santos? Se o nome dele é Cenoura Abravanel. Claro, escolheu, né? É um nome difícil, né, de se tornar, de colar, né, Cenoura Abravanel, mas da onde que surgiu a ideia de Silvio Santos? Nasceu de uma necessidade. O Silvio Santos, quando jovem, ele participava de muitos concursos de calouros, e na época uma das categorias era concurso para locutor. E daí ele, enfim, participava e ganhava. Só que com esse nome tão incomum, Cenoura Abravanel, ele acabou ficando marcado. E daí começaram a proibir ele de participar dos concursos. E daí nasceu a necessidade de ter um outro nome, para que ele não fosse reconhecido. E daí
segundo também relatos do próprio Silvio, o nome Silvio veio porque a mãe, em alguns momentos, o chamava assim. E o Santos, que acabou compondo um nome muito sonoro, né? Silvio Santos. O Santos é que é irônico, né? Porque diz que foi quando ele, enfim, foi assinar a ficha, né? Como calouro, ele botou Santos. Ele pensou, não, vou botar Santos porque dizem que os santos ajudam. Mas o fato é que ele é judeu, né? Então ele, enfim, não tem essa crença, mas colocou e pegou. E deu muito certo, né? Porque é um nome simétrico, é um nome sonoro. É um nome muito brasileiro, né? Santos. Eu acho que tem uma conexão muito grande. Eu tenho uma outra dúvida, professor, que eu queria perguntar para o senhor. A gente está conversando com o professor Fernando Morgado, que é biógrafo do Silvio Santos, que faleceu hoje aos 93 anos de idade. Professor, ele que inventa esses conceitos todos, porque, como tu disseste, ele chega a passar 12 horas no ar, né? Aos domingos. Isso antes do Gugu, né? Depois vem o Gugu ali, mas antes era só ele, né? Então, Porta da Esperança, Boa Noite Cinderela, as coisas, topa tudo por dinheiro, que ele vai no meio das pessoas, joga dinheiro pra cima, aqueles aviãozinhos. Tudo isso é da cabeça dele? Ele inventou isso tudo? Ou ele importa de fora alguma ideia? Como é que ele cria essas sacadas, assim, de cada programete tivesse uma estrutura, uma maneira de se comunicar diferente, né? Olha, muito ele criou, algumas coisas ele trouxe até da cultura dele de rua, mas muito ele copiou. Muito ele copiou e, na verdade, adaptou. Por exemplo, Qual é a Música? É uma versão de um game show dos anos 70 na TV americana chamado Name That Tune. É verdade. Show de prêmios. O Prêmio do Milhão também, né? Também fugiu o nome do... Show do Milhão. Show do Milhão. Quem quer ser o milionário. Exato. Do Who Wants to Be a Millionaire. O show de prêmios foi inspirado num formato espanhol chamado 1, 2, 3, criado por um gênio do cinema de terror. Né? Narciso Ibáñez Serrador criou esse game show e virou aqui show de prêmios. O Topa Tudo por Dinheiro era um misto, né, de vários quadros que ele via na TV americana, na TV na América Latina. A Casa dos Artistas nem se fala, né, que foi uma inspiração evidente do Big Brother. O Em Nome do Amor, que foi uma cópia também de um outro programa espanhol, Lo que Necesitas es Amor. Ele viajava pelo mundo, na época que não tinha internet, ele viajava pelo mundo, ligava a TV no hotel, via, e quando achava bom ele gravava. Ou ele anotava e trazia para o Brasil. Ou mandava os profissionais do SBT para lá. Então, isso aconteceu não só com os programas dele próprio, mas com outros programas do SBT. Por exemplo, o Aqui Agora, que fez muito sucesso, nasceu de uma viagem de férias que o Silvio Santos fez para Buenos Aires. Ele ligou o quarto do hotel, a TV do quarto do hotel, estava passando um telejornal chamado Nueve Diário, ele achou incrível, mandou a equipe toda de jornalismo do SBT para Buenos Aires para fazer igual. Sensacional. Fernando Morgado, segue conosco, só vou pedir um minutinho, a gente estava aqui com uma banda, o Trio Cavalo Sem Trio, o Trio Cavalo Sem Nome, perdão, gente, né? Quero agradecer os guris, só deixem o Instagram de vocês rapidamente. É @Trio Cavalo Sem Nome. Trio Cavalo Sem Nome. Se o pessoal puder seguir os guris no Instagram, é uma vergonha que uma banda tão talentosa tenha 280 seguidores no Instagram. Então quem tá ouvindo e gostou do Trio Cavalo Sem Nome, siga lá. Agora pessoal, a gente já tem mais de 400, vocês são muito 500. bons. Tá, @Trio Cavalo Sem Nome. Obrigada, guris, voltem sempre. Obrigado, por óbvio, gente, também a nossa entrevista com o Dr. Bactéria foi adiada. A gente tá falando com o Fernando Morgado, que é pesquisador de rádio, de televisão e autor de um livro que conta a trajetória do Silvio Santos, que faleceu hoje, aos 93 anos. O SBT fez esse comunicado perto das 10 horas da manhã, né, Fernando? A gente tem aqui uns trechinhos, algumas vinhetas do Silvio, eu vou rodar pra gente continuar o nosso papo, tá bem? Vamos ver. Augusto Silveira, coloca pra gente aí uma vinheta do Silvio Santos. Ficou muito característica, né, Fernando? Essa trilha ficou muito característica do programa dele.
Tu te lembra de qual programa é essa? É dos Calouros, Show né? de Calouros. Show de Calouros dos anos 80, porque... Que ele apresentava os jurados, né, Fernando? Ele dizia, lá vem a Flor, lá. Pedro de Lara, Sônia Lima. Bah, me lembro de todo mundo, né? O Décio Pitinini. E o Silvio Santos, ele tem tantas coisas, assim, caricatas, né? É um microfone pendurado no pescoço. São marcas, né? São marcas dele, né? Que microfone? É um microfone preso no pescoço. Não sei se tem os bastidores dessa ideia. É o aviãozinho de dinheiro. Conta pra gente. O próprio cabelo dele, né? O microfone, na verdade, aquele modelo de microfone, é um microfone alemão, é o primeiro modelo de microfone, por incrível que pareça, sem fio do mundo. Porque tem um fiozinho, né, que aparece, mas aquele fiozinho para num terminal que se coloca na cintura, né, na calça. E aquele suporte, né, que tem gente, brincadeira, né, que pensava que parafusava no corpo do Silvio, né? Não, aquilo ali é um barbante que passa por trás da gola da camisa, né? Sério que era um barbante, uma coisa tão simples? É um barbante, então era um colar. Na verdade, aquilo era um colar de barbante que prendia nas pontas. Aquilo foi feito para dar mobilidade para o Silvio Santos, porque na verdade, ele teria que... Aquilo é um microfone de mão, né? Sim. Então era para ele segurar e andar. Só que assim, com aquele suporte, ele conseguia ficar com as mãos livres. E daí, pegar o dinheiro, enfim, talão, essas coisas todas, ele ficava com a mão livre. E daí facilitava, né? Mas o que é sensacional... Outros apresentadores usavam esse suporte, mas... Um suporte assim, mas o dele ficou realmente muito marcado. Muito marcado, professor, porque o interessante é o seguinte, claro, ele começa a usar isso, Mari, que é uma tecnologia antiga, né? Depois começam a vir microfones menores, de lapela. Aqui, qualquer apresentador pode colocar aqui na lapela do Blazer, é pequenininho, não aparece muito, mas o Silvio Santos continua usando esse justamente porque entendeu que aquilo era uma marca, me parece, né, Fernando? Que ele poderia ter trocado, ter usado algo mais discreto depois. E também pelo seguinte, vocês que são de rádio vão me entender. Ele era de rádio. Então, isso é importante também entender. Ele vai para televisão, mas ele não deixa a cabeça de rádio. Então, a preocupação dele muito forte sempre foi com o som. Ele era louco com o som. Tanto que ele tinha um sonoplasta, um operador que ficou com ele durante décadas, que foi o Aguinaldo, que foi o único que sobreviveu à chamada cadeira elétrica da sonoplastia do programa Silvio Santos. Porque na década de 70 o cara sentava, já saía, porque ele gostava do som regulado do jeito que ele queria. E aquele microfone dava o som que ele gostava. Então ele ficou durante muito tempo. Ele só trocou quando se convenceu que tinha um microfone que podia dar aquele resultado que ele buscava. Então, e esse também é um outro ponto. Todos os detalhes do programa Silvio Santos, eles são pensados nesse sentido pelo Silvio. Então, enquadramento de câmera, luz, maquiagem, figurino, esses pequenos detalhes é muito do Silvio Santos. Até o ritmo que a plateia bate palma. É tudo muito próprio do Silvio Santos, é muito difícil de você ver em outro lugar, né? E o som passava por isso. Quanto ao aviãozinho, ele era dobrado pelo Seu Assis, que era meio que um faz-tudo do Silvio Santos desde o tempo da Rádio Nacional de São Paulo. E já no fim, o Seu Assis, ele ficava no SBT, na verdade, mais assim, trabalhando ali, nem trabalhando, mas assim, recebendo dinheiro ali, e o único trabalho que o Silvio dava mesmo era dobrar os aviõezinhos. Ele ficava ali por lealdade ao Silvio, e o Silvio por lealdade a ele, pagando salário, eu me lembro que eu conheci Seu Assis, ele chegava no dia da gravação, botava uma cadeirinha, ficava assistindo a gravação, quando se cansava, levantava e ia embora. A função dele era dobrar aviãozinho, né? E, que coisa. Enfim. Eu tenho aqui mais uma vinheta pra gente rodar do Quem Quer Dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Esse era aquele momento, né? Porque os programas do Silvio tinham muito essa característica da plateia e um corredor no meio. E ele ia transitando por esse corredor, se aproximando da plateia e fazendo a menção que ia lançar o aviãozinho.
e a galera se jogando. Isso que o professor estava dizendo que é muito inovador, né? Porque o apresentador de auditório normalmente ficava num palco, acima de todo mundo. O Silvio Santos ia pro meio da turma, lá jogando dinheiro. Olha aqui, olha aqui. E essa maneira dele se expressar, professor, que, né, gerou uma série de imitações depois. Então, esse aê que ele fala, né? Maoi! A risada, maoi! Esses bordões dele, isso, claro, imagino que tenha sido muito natural, mas ele tinha a dimensão de que isso era imitável, né? De que eram marcas importantes. Ele não se incomodava com as pessoas imitarem a maneira dele falar, imagino eu. Não, e volto para a questão do rádio. Ele entendia o bordão como uma ferramenta de construir memória e de construir uma marca pessoal, né? E por que eu falo do rádio? Porque eu ensino em sala, né, que o rádio é baseado em 3 coisas: repetição, repetição e repetição. Tem coisas que, se você disser 1000 vezes, nunca faz mal. É o nome da emissora, o dial, hora certa e tempo e temperatura. Então, essas coisas, e também essas frases, elas marcam, né? E, de novo, da mesma maneira como a gente lembra do Silvio Santos ao longo da história, pelos programas que ele apresentou, a gente lembra também dos bordões, não é? E como ele ficava muito tempo no ar e ficou no ar durante tantos anos, ele tinha muito tempo para marcar esses bordões na nossa cabeça, né? Verdade. E é um poder de comunicação muito grande. Gente, essa trilha, eu tenho que pedir desculpas. Só vamos marcar essa trilha aqui, que é da... do baú da casa própria. Do baú da casa própria. Professor, o senhor deve estar cheio de coisas, eu imagino eu, professor. A gente está conversando com o biógrafo do Silvio Santos, foi a primeira entrevista dele. O quanto antes, mas agradeço o chamado. E, enfim, deixo aqui o meu respeito, a minha admiração profunda pelo trabalho de vocês. E já que a gente está conversando, eu queria deixar aqui o meu registro também, os meus parabéns pelo trabalho fantástico que vocês fizeram durante a enchente. Parabéns mesmo. Eu falo isso como ouvinte, uma pessoa que tem uma relação profunda com o Rio Grande do Sul, de amizade, e como também profissional de rádio, assim, deu muito orgulho de ouvir vocês e foi muito importante. Parabéns mesmo, de coração. Professor, muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Obrigada mesmo. Desculpe o abuso também, mas é que o senhor é muito, muito didático, tem muita propriedade. Estava realmente bom de ouvir a gente fazer essa homenagem, essa referência ao Silvio Santos, que faleceu hoje. Obrigada, viu?